Olá, meus queridos alunos. Aqui estou para mais uma aula. Nossa aula de hoje vem trazendo como tema movimento uniforme, o MRU, que é movimento retilíneo uniforme. É um conteúdo bem interessante, vocês já tiveram na aula passada uma pequena revisão, um pequeno preparo para esse conteúdo, que foi o conhecimento da fórmula do sorvete, como nós conhecemos. S, que é a posição final, igual a SO, que é a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. E também tivemos contato com a fórmula da velocidade. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, ou então, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Bom, o movimento uniforme, ele acontece com velocidade constante. Nesse tipo de movimento não há aceleração. O movimento uniforme ocorre quando um móvel se desloca em linha reta, com velocidade constante. No movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais, em intervalos de tempos iguais. Todos os movimentos uniformes devem ocorrer em linha reta, já que nesse tipo de movimento não há aceleração. Se não há aceleração, gente, é porque ele acontece em velocidade constante. As fórmulas que nós temos aqui, vocês já conhecem, eu vou apresentar para vocês novamente. Só relembrar aqui, movimento retilíneo uniforme, conhecido MRU, é um movimento, Se tem movimento, tem velocidade, é retilíneo porque é em linha reta, é uniforme porque é uma velocidade constante. Por isso, o tema movimento retilíneo uniforme. Continuamos. Ele vem trazendo aqui para nós as características do movimento retilíneo uniforme. A velocidade já foi dito que é constante, ou seja, não há aceleração. Podemos ver que a aceleração é zero, tá? A aceleração é zero. A fórmula que vocês conheceram na aula passada, a fórmula da velocidade, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. ΔS quer dizer deslocamento escalar ou variação de posição. ΔT é o tempo gasto ou variação de tempo. Aqui ele vem trazendo a fórmula detalhada. Velocidade igual a ΔS. ΔS é o que? S2 menos S1, que é a mesma coisa de posição final menos posição inicial. ΔT é quando é que você vai usar ΔS e ΔT? Quando a questão te trouxer duas posições e dois tempos. Caso não traga essas duas para que faça aqui uma subtração, posição final menos posição inicial, tempo final menos tempo inicial, você utiliza só distância sobre tempo, ok? Então, ΔS é a variação de espaço, que deve estar em metro. ΔT é a variação de tempo, que deve estar em segundos. Velocidade, metro por segundos. Se o espaço estiver em metro e a variação do tempo estiver em segundos, a velocidade será em metros por segundos. Não impede que você utilize o quilômetro por hora, tá? Por que ele colocou aqui metro por segundo, metro e segundo? Porque é o mais utilizado nesse tipo de conteúdo. Conversão, vamos rever novamente, nós vimos na aula passada também a conversão, como transformar, metro por segundo em quilômetro por hora, multiplica por 3,6, quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Aumentou, multiplicou, diminuiu, dividiu. Aqui ele vem trazendo a classificação do movimento retilíneo uniforme, que ele pode ser progressivo e pode ser retrógrado, também vimos isso na aula passada. Quando é que ele é progressivo? Quando a velocidade é maior que zero, ou seja, o movimento é a favor da trajetória. Quando é que ele é retrógrado? Quando a velocidade é menor que zero, ou seja, quando o movimento vem contra a trajetória. Vamos entender melhor o que é essa trajetória. Percebam que aqui nós temos alguns motoqueiros. A trajetória está dizendo que deve ser para a direita, aqui a setinha, para a direita. Os motoqueiros realmente estão indo a favor da trajetória,
né? Estão indo no mesmo sentido da trajetória. Então, o movimento é progressivo, ok? Nesse caso, percebam que a trajetória é para a direita. Percebam aqui. Os motoqueiros estão indo para a esquerda. Portanto, o movimento passou a ser retrógrado, ok? Não quer dizer necessariamente que a velocidade seja negativa, mas que ela está indo contra a trajetória. Aqui ele vem trazendo as equações utilizadas no movimento retilíneo uniforme, que nós já vimos na aula passada, que você pode utilizar nesse tipo de conteúdo, tanto a fórmula da velocidade, como podemos usar a função horária dos espaços, que é a conhecida fórmula do sorvete. Aqui eu tenho para mostrar para vocês, novamente, olha, para fortalecer um pouquinho aí o conteúdo. Fórmula da velocidade média é uma fórmula que pode ser usada nesse conteúdo, deve ser usada, como ela é escrita. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS e o que é o ΔT? Já vimos anteriormente. Posição final menos inicial. Tempo final menos tempo inicial. Aqui, mais uma vez, vem mostrando, relembrando, não é? Para transformar quilômetro por hora em metro por segundo, divide por 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Movimento retilíneo uniforme, movimento no qual o móvel sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Então, percebam que esse senhor, né, esse rapaz está correndo, né, numa velocidade de 10 centímetros por segundo. Está indo, olhem, constantemente, está aumentando. A cada segundo está aumentando 10 centímetros. 10 centímetros a cada segundo. Na verdade, ele não está correndo, né? Ele está caminhando. A cada segundo está aumentando o mesmo valor, por isso que é constante, ok? Olha, estava em 0 segundos, 0 centímetros, 1 centímetro, 1 segundo, 10 centímetros, 2 segundos, 20 centímetros. De cada segundo em cada segundo vai aumentando 10 centímetros. Portanto, podemos ver que esse aumento é constante, não sofreu variação. As características. A velocidade é constante. E temos também a função horária, conhecida fórmula do sorvete. Posição final, posição inicial de origem, mais velocidade vezes o tempo. Lembrando que esse positivo aqui pode ser negativo quando for no sentido retrógrado. A classificação aqui, olha, classificação dos movimentos. Progressivo, né, quando ele está indo de acordo com a trajetória, olha, a trajetória está indo para a direita, o carro também está indo para a direita, então é progressivo. A trajetória aqui do segundo é para a esquerda, o carro está indo para a direita, então retrógrado. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou passar agora alguns exemplos no quadro para trabalharmos esse conteúdo, tá certo? E nos encontraremos logo mais. Olá, meus queridos. No livro de vocês, na página 36 e 37, até a página 38, vocês vão encontrar o conteúdo Movimento Uniforme, ou MRU, que é Movimento Retilíneo Uniforme. Como eu já expliquei, o movimento retilíneo uniforme ele é um movimento em linha reta em movimento constante, ou seja, ele não contém aceleração. Ele vai sempre aumentando, mas sem variações, ok? Ele vai sempre aumentando no mesmo valor. Por exemplo, 2 metros por segundo, 0. Aí, de 2 em 2 metros, vai sempre aumentando a cada segundo 2 metros. Se for 10 metros por segundo, a cada segundo vai aumentando 10 metros. Se for 20 km por hora, a cada hora vai aumentando 20 km. Ou seja, é um movimento retilíneo constante. Aqui eu tenho dois exemplos para trabalharmos.
Nesse conteúdo, nós usamos dois tipos de fórmulas. A fórmula da velocidade média e também utilizamos a fórmula do sorvete, tá certo? Aqui eu tenho um exemplo que ele diz o seguinte: um trem desloca-se em uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, nós já podemos perceber que é movimento uniforme. Então, a velocidade é 20 metros por segundo. Velocidade, 20 metros por segundo. Determine o tempo, é o que a questão vai nos pedir, o tempo necessário para esse trem percorrer uma distância de 60 metros. Então, a distância é 60 metros. A questão está nos pedindo o tempo. Aqui eu não vou precisar usar velocidade igual a ΔS sobre ΔT, que é variação de posição e variação de tempo, porque ele está nos dando apenas um tempo para ir busca, né? Ele está nos dando apenas uma posição, tá? Apenas uma distância. Então, eu vou usar velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Substituindo, aqui eu tenho, quem é a velocidade? É 20. Quem é a distância? É 60. Quem é o tempo? Não sei. E aqui eu tenho aqui uma regrinha de 3. 20 vezes T, 20T. Igual 1 vezes 60, 60. Isolo T, então fica 60 dividido por 20. Quanto é 60 dividido por 20? 3. Tempo, 3. Se está em metro, tempo é segundos. É uma questão que dava para responder mentalmente? Sim. Por quê? Se é 20 metros por segundo, em 2 segundos seria 40 metros. Em 3 segundos seria 60 metros. Mas, como a questão sempre pede o cálculo, né, nós precisamos fazer, ok? Aqui nós temos outro exemplo. Um caminhão se desloca com velocidade... constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo, que é o tempo, né? Então, nós temos velocidade 144 km por hora. Nós temos o tempo 1 segundo. Qual é o espaço em metros? Então, ele quer a distância em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo se ele não colidir com algum obstáculo. Então, o que aconteceu aqui? Uma determinada pessoa vai dirigindo o caminhão. Esse caminhão vai com uma velocidade constante de 144 km por hora. E essa pessoa, né, esse motorista, ele cochilou durante 1 segundo. Ele quer saber qual foi a distância que esse caminhão percorreu durante 1 segundo de cochilo desse motorista. Podemos perceber, pessoal, que ele quer a distância em metros, ele deu o tempo em segundos, mas a nossa velocidade está em quilômetro por hora. Então, a primeira coisa que eu devo fazer, transformar. Então, 144 km por hora. Para transformarmos em metro por segundo, eu divido por 3,6. Para dividir por 3,6, eu multiplico 3,6 por 10, fica 36. E ao multiplicar 144 por 10, vai ficar 1.440. Então, vamos lá. Dividir 144 por 36, será 36, com 36, 72, será 4. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 3, 12, 2, 14. Sobra nada, o zero que sobrou vai para o quociente, então é 40 metros por segundo. Então, a nossa velocidade, transformada em metros por segundo, ela ficou 40 metros por segundo. Vou relembrar mais uma vez. Para que eu possa aplicar dentro da fórmula, eu preciso que as unidades estejam iguais. Aqui ele quer a distância em metros. O tempo estava em segundos, mas a velocidade estava em quilômetros por hora. Então, é nossa obrigação deixar essas unidades iguais. Como eu deixei igual?
Dividindo, transformando 144 km por hora em metros por segundo, que é dividindo por 3,6. Se elas estão todas iguais, agora vamos ao nosso cálculo. Velocidade, distância, tempo. Quanto é a velocidade? 40. Quanto é a distância? Não sei. Quanto é o tempo? 1. Aqui nós temos o quê? Uma regrinha de 3. Então, distância será igual a 40 vezes 1, 40 metros. Então, durante o cochilo desse caminhoneiro, né, desse motorista, durante 1 segundo que ele cochilou, esse caminhão se deslocou por 40 metros. Esse são exemplos da nossa aula de hoje. Lembrando que a fórmula do sorvete nós já utilizamos na aula passada e eu estarei deixando essa atividade para vocês no Google Classroom, ok? Muito obrigada, estudem!